Fala pessoal, hoje a gente tá de volta aqui no canal Thay Gil. Eu sou a Vivi. Tainá Gil! Pega a pipoca, senta no sofá e bota na TV. A gente tá aqui no Horto para falar sobre a nossa primeira experiência com a medicina da ayahuasca. É isso aí, bora lá, sejam bem-vindos e curte esse vídeo. E se inscreve no canal. A primeira vez que eu fui, tipo assim, eu só tinha a percepção de tipo, pô, é uma coisa de você com você mesmo, então pra mim já fez mais sentido. Porque não tem um terceiro, não é você a sua busca espiritual, então é você com você mesmo. Mas não tinha noção que abria essa percepção de eu mergulhar Em você, em mim de verdade. Aí eu entendi realmente aquele negócio que fala que a verdade tá dentro da gente. Porque eu realmente senti, entendeu? Poucas pessoas procuram chá numa fase em que tá tudo bem. Quando eu procurei o chá, por exemplo, eu tava passando por uma fase muito conturbada na minha vida, você lembra? Eu não sabia o que eu queria, eu tava depressiva, não tinha foco nenhum na minha vida. E aí eu fui procurar o chá. Então, o chá, ele realmente traz, eu acho, uma claridade de algo que sutilmente já tá no nosso dia a dia. Mas tem pessoas que não tá tão bagunçada a vida que é como se você tivesse uma névoa na frente e você não consegue enxergar aquilo. Então você vai num ritual e você acaba recebendo, digamos assim, informações que são óbvias para algumas pessoas no dia a dia, mas para outras nem tanto. Quando você começa a tomar, é como se tivesse uma cebola e você vai descascando, descascando, descascando até que você chega na essência. Então você destrói essa parte, digamos assim, negativa, ruim da sua vida, que eu ainda tenho, ninguém é puro totalmente, e depois você começa a entrar numa sintonia mais tranquila, mais calma e receber informações, de repente, são mais tranquilas. É porque de cara é um choque, né? Aparece muita coisa, ainda mais... pesada. E você acaba vendo o seu lado ruim. Ninguém... Eu sou perfeita, mas tipo, mano, eu não sou. Então você acaba vendo o seu lado obscuro, seu lado né? obscuro. Vai lá, amiga, conta aí por que que você se interessou em tomar esse chá em si. Eu ouvi a primeira vez falar de ayahuasca quando uma viagem, quando eu tinha 17 anos, e já sabia que era uma experiência transcendental, né? Que, enfim, entrava em contato com o seu eu superior sobre questões de autoconhecimento. Quando a gente tomou a primeira vez, que foi em 2020, eu tava passando por um momento, por algumas questões pessoais, alguns conflitos internos, e uma amiga nossa em comum contou, né, que consagrava a ayahuasca, então ela fez o convite pra gente e eu soube que era o momento ideal para aquilo, porque era o que eu precisava, eu acho, uma questão de autoconhecimento, de entender algumas coisas mal resolvidas. Sim, porque a ayahuasca, ela meio que te dá clareza sobre muitas coisas, né? Sobre os seus problemas, tipo, como resolver o que tá totalmente negativo, como você ter uma solução para aquilo, teoricamente. E como foi a sua experiência em si? Tipo, conta como foi do começo. Você tomou, você sentou lá no tapetinho, você tomou, o que que você sentiu? Bom, o sabor da ayahuasca, ele não é amigável, então acho que é uma questão de unânime isso, que tem um sabor bem forte, tal qual o cheiro também tem um cheiro bem forte. Então, na casa onde a gente consagrou, o padrinho, ele quebra isso em 3 doses, né, marcadas durante o ritual inteiro. Então eu tomei a primeira dose. Ele te faz uma pergunta, né? Você quer um trabalho profundo ou um trabalho leve? E eu, como uma pequena aprendiz, falei, eu quero um trabalho profundo. Eu tomei a primeira dose. De vez em quando eu trabalho leve, porque é a primeira vez, não, Mas quero a primeira profundo. dose, primeira vez no chá, ele sempre serve primeira dose de primeira vez, que já é um pouquinho. É. E você tá falando muito longe, não vai sair porque você tá longe da gente. Do Felipe é o meu bolsa. Então, a primeira vez que eu consagrei o chá, eu tomei uma dose que hoje em dia eu não tomo, por exemplo. Foi uma dose bem alta, inclusive. Enquanto tocava as músicas, os mantras, eu, de certa forma, ficava muito presa na minha respiração, também nos meus pensamentos e, de certa forma, ansiosa para que a magia acontecesse. Ficava tentando mentalizar que de fato estava acontecendo alguma coisa e eu aprendi que quando você para de pensar é quando está acontecendo. É, porque é muito aquilo, a gente senta em um colchãozinho separado um do outro, fica ali e tipo faz como se fosse uma meditação. Sim. Então você vai querer entrar num estado meditativo, que é se concentrar na sua respiração, não deixar os pensamentos fluírem, mas na hora vem tanto pensamento doido que você acaba se concentrando nisso. E é quando você não se concentra nisso que a força da ayahuasca entra dentro de você. Sim, a gente chama de força quando a espiritualidade vem e realmente toma conta do seu corpo, da sua consciência e te traz essa experiência. Então,
eu percebi realmente que eu entrei na força no momento em que eu comecei a ver algumas imagens, algumas questões coloridas. E o processo em si foi bem longo. A sacada que a gente consagra dura a noite inteira o ritual. Então, além da primeira dose, eu tomei a segunda dose. São ofertadas 3, eu tomei até a segunda dose. E foi um trabalho que... muito pessoal. Bem detalhe mesmo da vida em si da Vivi, né? De todo um contexto geral, assim, pra ter noção, ela fez aquele regresso que volta a vida inteira lá, como se fosse um filme mesmo. Tipo, voltou a fita e começou desde o início. Sim. Então foi bem maluco mesmo, foi uma experiência bem individual. Sim, e realmente, completando o que a Tainá falou, eu me vi voltando pra dentro da barriga da minha mãe, vi minha vida inteira acontecendo, e é uma experiência pessoal. Tem pessoas que acabam nem entrando na força, entram na força de uma forma diferente. Todos nós somos luz e sombra, então a primeira experiência que eu tive realmente mostrou a minha sombra. Eu pude ver o meu lado obscuro, que muitas vezes a gente tenta baquear no dia a dia, ou botar um sorriso no rosto e tá tudo bem, mas naquele processo que eu tive, eu vi o porquê eu tinha me colocado naquela condição, o que estava acontecendo na minha vida. No decorrer do trabalho, muitas emoções vieram, a gente chama de processo de limpeza, né, algumas questões. Naquele processo em si, eu chorei, o ritual inteiro eu chorei muito, até hoje, quando eu consagro a ayahuasca, minha forma de limpeza mais comum é o choro. O que do choro? Era sentimental? Era dor? O que? O choro, que o padrinho, esse lugar que a gente vai, ele fala que são emoções reprimidas. Então, naquele momento que eu comecei a chorar, foi quando eu vi uma cena que me marcou muito na minha infância, que eu, enfim, fiquei guardada dentro de mim. Eu revivi aquela cena, como eu disse, eu tive um regresso de reviver minha vida. Então, viver aquele momento novamente foi importante e eu comecei a chorar muito. Que foi com uma pessoa, meu avô, que, enfim, faleceu já. E nesse mesmo momento que eu comecei a chorar, foi o momento que o padrinho veio e me ofertou a segunda dose. Então, como eu estava nesse momento delicado e querendo entender mais de mim, do que estava acontecendo comigo, eu aceitei tomar a segunda dose. Aprofundar mais, né? Quanto mais você tem a possibilidade de tomar uma dose, de repente, mais forte, para você aprofundar, uma dose mais tranquila, para você manter o processo. Isso é a forma que eu aprendi na casa que eu frequento. Então, naquele processo em si, eu quis aprofundar e consagrei a segunda dose. Logo após que eu consagro a ayahuasca, eu sei que em 30, 40 minutos eu já entro na força. Isso é uma coisa que eu aprendi depois de um tempo. Eu esqueci o que eu ia falar. Então, e sobre isso dos padrinhos te orientarem, né, e tudo mais, por exemplo, eu senti que que a minha cabeça era uma panela de pressão e que eu ia estourar a qualquer momento, e isso estava me incomodando muito, tava ficando, tipo, muito angustiada. Todas as vezes que eu fechava os olhos e tentava entrar, né, nessa cena meditativa, nessa sensação, assim, de relaxamento mesmo, pra você conseguir entrar na força, eu começava a me machucar. Então eu começava a me apertar, eu me arranhava, tanto que no dia seguinte meus braços estavam roxos de tanto que eu ficava me apertando e me machucando. E todas as vezes que eu fechava os olhos e que isso não acontecia, eu sentia minha cabeça tipo uma panela de pressão mesmo, que ia explodir. E isso tava me incomodando demais, assim, tava doendo muito em mim sentir isso. Seu ego não queria parar. Sim, também. Foi um quebra-cabeça gigantesco, né, que a gente foi juntando pecinha com pecinha, né, amiga? E foi entendendo muito depois do que aconteceu no processo, realmente o que tinha acontecido comigo. Porque o da Vivi veio claro, veio a história ali dela, o que ela tava precisando ver e sentir. O meu vieram sinais. Então, por que eu me machuquei? Por que a minha cabeça tava virando uma panela de pressão? Então, foram enigmas que a gente que a gente conseguiu quebrar conforme o tempo, mas não foi fácil. Tipo, eu saí de lá, eu não vou tomar isso nunca mais, né, amiga? Esse gosto horrível só me fez vomitar. Por que eu vou vir aqui pra vomitar? Sabe? Tipo, sensação horrível, literalmente, que eu senti. Mas depois de um tempo, foi juntando pecinha com pecinha e eu entendi todo o meu processo. E aí, falando sobre essa parte que os padrinhos te orientam, né, na casa que a Vivi tava falando, eu tava sentindo essa sensação que a minha cabeça ia explodir. Aí eu chamei o padrinho, né, falei assim, olha, expliquei o que eu
tava sentindo e tudo mais. E aí ele pegou e fez um realinhamento de chakras. Ele sentou ali na minha frente, ele começou a orar, uma oração diferente da qual eu não entendi o que ele tava falando, porque eu estava muito alucinada, minha cabeça estava muito mexida. Mas ele começou a falar com as palavras dele e aquilo foram me acalmando. E aí ele foi realinhando os chakras, né? Fazendo uma oração, assim, em cada parte e tal. E aquilo me tranquilizou bastante. Então, por isso que a gente fala que é muito importante você saber aonde você vai tomar, pra você ter esse guia, né? Essa pessoa que vai te orientar no processo. Porque se você não tem isso, você fica ali perdido, né, amiga? Sim, realmente. Você não entende nada, tipo, o que tá acontecendo aqui? Eu vou ficar ali sentindo aquilo, sendo que eu posso pedir ajuda? E essa questão que eu falei de luz e sombra, né? O meu ritual em si foi realmente um regresso da minha vida inteira, mas nem tudo é luz, né? Então, realmente, em alguns momentos ali eu vi coisas que me assustaram, que me deram medo. A Thay falou sobre a panela de pressão, você entra em... Existem coisas que a gente vê que a gente não tá preparado, a gente acha que não tá preparado pra ver aquilo. Então a cabeça dói, a gente... Sim, se a espiritualidade te mostrou que você precisava ver. Você tá. Então... Ou é pelo amor ou é pela dor. E você acaba, por exemplo, uma coisa que aconteceu foi que chegou um momento em que eu estava vendo coisas muito negativas da minha vida, que estavam realmente me perturbando naquele momento, e eu simplesmente arrumei minhas trouxinhas, peguei minhas coisinhas e falei, eu vou embora. E o padrinho ouviu o meu movimento, ele veio falar comigo, eu falei, eu não tô me sentindo bem, eu tô tonta, eu tô zonza, eu tô passando mal, eu tô vendo coisa que eu não quero, eu vou embora. E ele falou que eu não poderia ir embora daquele lugar, até porque eu não estava em mim mesma e meu campo tava aberto. Eu não posso sair na rua suscetível a energias diferentes pra que isso, com certeza, ia me fazer um mal gigantesco. Podia desmaiar na rua e era de madrugada, né? Que uma pessoa ia estar fazendo andando em Caieiras. Em madrugada em Caieiras, que não tem nem metrô pra ir embora. Então ele falou, olha, calma, deita, enfim, medita, toma uma água, vai acabar. Deitei e ainda hoje, quando a força vai finalizando, quando a força vai embora, é um período de transição pra mim que é dolorido, porque você ainda não está em sã consciência, você não está na força, então é um período de transição. Como o ritual era de animais de poder, então eu entrei muito em conexão com os animais e foi um trabalho muito forte pra mim. Muito mesmo. Sim. Quando o trabalho acabou, cada um ficando no seu tapetinho, a Carol veio até mim e falou, amiga, como foi? Aí eu falei, eu nunca mais volto. É isso que eu tenho pra dizer. A ficou bloqueadíssima, tipo, ela não quis conversar com ninguém. A gente foi e voltou juntas, né, todo mundo. E aí no carro, eu querendo saber, amiga, me conta como foi sua experiência. E ela, não quero falar disso agora. Então, assim, foi algo muito pessoal mesmo, algo que tocou muito interno. Sim. Que explicou muita coisa, né, amiga, também do porquê que ela tava passando por aquela fase dolorosa na vida dela e o que ela poderia fazer pra melhorar aquilo, né? Foi meio que um remédio também, porque depois daquele chá que você entendeu o processo, muita coisa na sua vida mudou. Sim. A Vivi de hoje é bem diferente daquela Vivi que estava um dia antes. Do chá. E uma vez uma pessoa me disse que medicina a gente procura quando a gente precisa de alguma coisa, e realmente foi isso. Eu procurei a medicina no momento que eu tava precisando na minha vida, que eu realmente me via no fundo do poço, sem força pra sair de lá. E eu sei que não acontece com todo mundo, mas a ayahuasca me trouxe a vontade de viver de volta, me trouxe novos ensinamentos, né? De lá pra cá já se passaram 2 anos e muitos outros trabalhos. Eu falei que eu nunca mais ia voltar, que eu não queria aquilo. O trabalho, eu aprendi, não acaba quando o ritual acaba. Então você acaba recebendo insights de outros momentos, outros dias. Sim. Você começa a entender várias coisas. Então, às vezes, você viu alguma coisa no trabalho, você não entendeu nada do que Igual dizer eu aquilo. no meu processo, teoricamente. A gente só foi entender muito, muito, muito depois. Sim. O que realmente tinha acontecido ali. Tanto que eu saí, eu falei assim, gente, balela. Eu perdi total meu tempo aqui nesse lugar. Eu só passei mal, só me senti mal, só me machuquei. O que eu tô querendo me machucar? Isso é droga, sabe? É uma droga que eu não quero experimentar nunca mais. Tipo, fiquei alucinada porque eu tô me machucando. Mas depois eu entendi o porquê, que eu tava passando por uma fase também muito complicada de estar me doando demais. Eu ia muito em voluntariado. Eu amo ser voluntária, mas eu ia quase todos os dias na semana em um voluntariado diferente. E aí eu tava faltando na faculdade pra ir ajudar o outro na rua, mas não tava me ajudando. Então, tipo, o meu processo quis me mostrar isso também. Olha, você precisa se olhar. Você tá ajudando muito próximo, você tá alimentando o próximo, mas você tá ficando sem comida, entendeu? Então, se cuida um pouquinho, tanto que agora eu dei até uma pausa nisso, porque eu quero voltar quando eu realmente estiver pronta
pronta pra voltar pra ajudar o próximo. Porque em si a experiência me mostrou muito que eu precisava me cuidar demais. Então eu ainda estou nesse processo de cuidando de mim pra poder cuidar do outro. E foi bem maluco mesmo, porque eu saí de lá falando que eu não queria voltar naquele lugar nunca mais, que tinha sido uma experiência muito ruim, o gosto daquela medicina era muito ruim e eu não queria tomar mais aquilo. Depois de um tempo, assim, depois de uns 9 meses ou um ano mais ou menos, eu comecei a sentir dentro de mim que eu deveria continuar, que eu deveria voltar pra viver aquela experiência novamente e muitas outras coisas iriam ser clareadas, sabe? Porque na vida a gente passa por vários processos, né? E não vem um livrinho te mostrando, ó, você precisa fazer isso, isso, isso e pronto. Você passa pelo aquele processo de aprender o que você tá fazendo ali. Hoje eu tô passando por um processo profissional, de aprender uma nova profissão. Então, pra mim, ainda tem muitos pontos de interrogações. Então, no meu corpo em si, espiritualmente, eu sentia que eu tinha que ir de novo pra tomar, que muitas outras coisas iriam clarear. E isso aconteceu com você também, amiga? De você tomar das próximas vezes porque você sentiu que tinha que voltar pro lugar? Lembrando que ela não queria mais voltar. Então, você não queria mais voltar e voltou várias outras vezes? A primeira vez que a gente consagrou foi em outubro e de lá falei que eu nunca mais ia voltar. Tive um período introspectivo. Eu sou uma pessoa introspectiva, mas fiquei mais introspectiva ainda, refletindo sobre muitas coisas. Existe uma questão de dúvida, né? Tipo, será que isso é real? Por que eu vi aquilo? Será que... Mas não era só isso? Enfim, existe um conflito interno que estava acontecendo na minha cabeça. Até por ser, enfim, estudar muita questão da ciência científica, e isso é uma questão espiritual, então tentava entrar em acordo entre ambas áreas. E em outubro eu tomei a primeira dose, a primeira vez, e em janeiro eu fui pela segunda vez. Então não foi muito tempo que nem da Thay. O outro trabalho que eu fui foi um trabalho mais tranquilo, de seres estelares, que eu fui junto com a Carol, a Tainá não foi nessa vez. E dessa vez eu já fui com mais consciência, eu já fui mais com certeza da dosagem. Hoje em dia eu falo que a questão mesmo é também a dose, né? Porque se você toma muito, a sua cabeça pode realmente ficar desconfortável. Porque dá várias alucinações. No começo, assim, quando tá começando a fazer efeito a medicina, você vê tudo girando, você vê formas, você vê muitas cores, raios de luz, vê coisas totalmente, assim, tipo, fora do normal. É que você tem que ter um propósito para consagrar a medicina. Você não pode ir lá como quem não quer nada. A minha percepção é consagrar a medicina e vamos ver o que dá, né? Naquele momento eu tinha um propósito do autoconhecimento, tinha algumas questões específicas, tal qual a Thay, tal qual a Carol, quando ela começou nessa jornada também. E os trabalhos, eles são muito direcionados para as egrégoras, cada egrégora trabalha uma área, enfim. O seu coração tem que ser tocado mesmo para isso e estudar também sobre essa medicina que é tão respeitada e ancestral, não é brincadeira, de fato. E traz muito medo, né, para quem não conhece. Não é ter medo de tomar a medicina, porque quando você toma a medicina, você só vai se conectar com você mesmo. Então, tipo, porque você tem medo de você tem medo de ouvir as suas verdades, de saber o que você precisa melhorar, você não tem que ter medo disso, você tem que enfrentar isso pra poder realmente melhorar. Tocar na dor, sabe? Ou é no amor ou é na dor. Então, se não tá melhorando no dia a dia, então vai, experimente, sabe? Pra você realmente ter uma virada de chave e falar assim, pô, é isso. Então, eu acho que o medo em si, que muitas pessoas falam que tem, do que vai sentir, do que vai ver, você já tá passando por isso no seu dia a dia, no seu cotidiano ele já tá presente. Lá só vai ficar mais claro. Então, não tenha medo de você mesmo, assim, entende? Uma vez uma pessoa me disse que se você tem medo, vá. Consagre o chá, se você não se sente pronto, não vá. Então, saber o que é realmente, o que acontece durante o ritual, ouvir experiências, ler sobre, estudar, e você vai também com consciência, porque apesar de você ter essa experiência transcendental, você entrar na força, você é consciente do que está acontecendo. Sim. É importante ressaltar isso, que você não fica fora de si, digamos assim. Você tem consciência do que está acontecendo e a sua mente está ali presente. Eu estou passando mal, mas isso vai passar. Eu estou passando mal, por que eu estou passando mal? XPTO coisa. O que eu posso fazer para melhorar? Eu posso de repente levantar, ir no banheiro, jogar uma água no rosto. Então, todo esse preparo que antecede o ritual, com certeza faz toda a diferença. Sim. Já aconteceram trabalhos em que eu tive um dia extremamente cheio, estressante, fui consagrar a medicina no final do dia e eu tive um trabalho totalmente desagradável, que na verdade eu acabei não conseguindo entrar muito bem na força. Então, os dias que antecedem o trabalho fazem completamente diferença. Isso. E aí, amiga, acabou então?
A gente pode dar considerações finais. Fala aí, Carol, as considerações finais. Ela tem que vir mais pra perto da câmera, porque ela fala ali e não dá pra ouvir, eu acho. Bom, essa foi a minha experiência que eu contei, a experiência da Thay. A intenção não é influenciar ou desinfluenciar alguém. Sim. É contar realmente a nossa experiência e lembrando que isso é uma pincelada do que de fato aconteceu. Porque é uma história muito extensa, é uma noite inteira de trabalho, já são anos que isso aconteceu e de lá pra cá realmente muita coisa alterou. O que eu posso dizer é que naquele momento que eu e a Thay estávamos, particular eu falando, a minha vida mudou da água pro vinho, de fato. Eu comecei a ver as coisas de uma forma diferente. Eu tenho a convicta certeza de que não é só isso que a gente vive. Eu comecei a perceber sinais, eu comecei a perceber coisas que acontecem, os pequenos milagres do dia a dia. Existe um plano maior, existem questões espirituais e que isso está muito mais perto do que a gente possa imaginar. Não sei quem está assistindo esse vídeo, mas eu fui criada numa crença muito de que Deus, as divindades, os anjos, enfim, é uma questão, muito longe daqui, muito longe de nós, mas não, isso tá no nosso dia a dia. É só de repente a gente perceber as coisas de uma forma diferente. Não queremos influenciar ou tirar a vontade de que alguém consagre a ayahuasca, isso é uma questão de curiosidade nossa, de expor aqui a nossa experiência. Se você está, por exemplo, precisando, igual eu estava precisando de uma resposta sobre alguma coisa, eu estava passando dias incomodada com certas coisas da minha vida. E aí eu tive a oportunidade de ir conhecer a ayahuasca. Então eu fui porque eu estava precisando. A Vivi também estava passando por um processo difícil e ela estava precisando de uma resposta e a gente estava procurando algo e foi quando a Carol apareceu na nossa vida e apresentou a ayahuasca pra gente. Então pode ser que você esteja vendo esse vídeo pra gente te apresentar também, você falar, pô, eu acho que pode ser uma solução, eu quero ir conhecer, que você não vá só por curiosidade. Sinta realmente que você está precisando de algo divino, de se conectar com você mesma, você vai ver o seu eu superior, né? Se você não sabe o que é isso, busque conhecer, porque é muito importante. Então você vai se conectar com você mesmo. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido aí. Se ficou alguma dúvida, podem deixar nos comentários. Se você já tomou ayahuasca também, deixa nos comentários pra gente ver como foi sua experiência e tudo mais. E muito obrigada por assistir até aqui.